Oi pessoal, tudo bem? Mais uma aula então de geografia. Felipe Portela, professor Felipe Portela, né? Então, tentando buscar aqui trazer para vocês alguma coisa relacionada às questões de urbanização novamente, tá? Então, segundo os preceitos da aula passada, já que eu também tô querendo trazer para vocês uma ordem, queria mostrar para vocês relacionados ainda aos meios de urbanização, como se intensificou os meios de urbanização, as modernidades e tudo mais, trazendo uma releitura talvez dos tempos até aí a década de 50, as formas como que se eram produzidos, né, o meio urbano, e como que hoje em dia é visto, né, como foram realmente feitas grandes alterações, né, relacionadas à modernidade, principalmente as questões depois, após aí a Segunda Guerra Mundial, que essa modernização, a mundialização se intensificou e que trouxe grandes diferenças e variedades de formas de vida, principalmente nas questões das cidades, o meio urbano que nós vivemos hoje em dia, relacionado principalmente a sistemas do capitalismo que veio influenciar e trazer outros planejamentos, né, do Estado para as questões urbanas, ainda intensificando esse êxodo rural, né? O que é o êxodo rural? Então, toda a saída do pessoal que morava no campo, né, vivia da agricultura, vindo para as cidades para trabalhar nas cidades, o aumento dessas cidades. Então, automaticamente também houve a necessidade dessa modernização para que as cidades viessem conseguir suportar, né, estar capacitado para toda essa quantidade de habitantes que foi aumentando cada vez mais na cidade, que foi cada vez se modernizando mais, ruas mais largas, principalmente para essas questões de automóveis e tudo mais, que também tem influência nessa questão urbana, e está ligado a essa questão capitalista, como nós estamos aqui a todo momento comentando. Então, o tema dessa aula já ouviu falar em mercearia? Vocês já conhecem uma mercearia? O que vocês acham que é uma mercearia, né? Ainda temos algumas mercearias aí não se vê tanto isso nos centros urbanos, mas nos bairros pequenos você consegue visualizar muito mais esse tipo de mercado local, onde tem as mercearias, mas ainda não é o tipo de mercearia talvez que nós poderíamos comentar que era a forma de se fazer comércio até a década do anos 50. Pulando ali pro segundo slide, então eu ainda continuo com o slide perceptível que é da primeira aula, mas que eu quero ainda trazer, como eu disse, está nessa mesma sequência. Então, nós já falamos sobre êxodo rural, eu expliquei mais ou menos para vocês o porquê que ele está relacionado a esse processo de urbanização. Retomando então também essa participação no processo capitalista, né? O Brasil com esse processo capitalista. Então, que essa participação está ligada àqueles dois ícones ali de baixo que eu coloquei: mercado da matéria-prima e mercado de consumo. Então, essa é a nossa participação nesse processo capitalista com os outros países do mundo, principalmente relacionado aos Estados Unidos. Então, totalmente ligado com nós oferecermos a matéria-prima e muitas vezes ser consumidores depois de produtos já prontos que vêm serem ofertados e vendidos para nós aqui. Então, como eu coloquei ali, no Brasil as transformações do comércio se intensificam após a Segunda Guerra Mundial, com a consolidação e expansão da indústria em nosso território, associada à produção industrial de bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, como nós já comentamos na outra aula sobre o shopping, né? Então, o shopping ele vem com essa intenção de somente consumo, né? Então, os produtos duráveis e não duráveis estão lá, e principalmente os não duráveis que fazem girar melhor essa questão da economia e permite que se vá mais ao shopping, se haja necessidade de comprar mais produtos e tudo mais que já não são tão duráveis, ou então também os produtos duráveis que também podem entrar nessa questão. Pulando ali o slide,
já ouviu falar em mercearia, eu deixei ali a fotinha de uma mercearia, daquele conceito, né? Então que nessa época, antes desse ritmo capitalista, né, que nós tínhamos desse consumo exacerbado, eu até deixei ali, ó, o conceito consumo não relacionado ao exacerbado, intensificado, principalmente antes da década de 50. Então, visualizando aquela imagem, aquela foto, o que vocês conseguem melhor visualizar? Vocês conseguem perceber que os produtos ali e tudo mais, tem aquela escadinha, a bancada com aquela balança. Então aquela questão ali é tudo relacionado àquele meio, aquelas formas de comprar os produtos necessários para o consumo humano na época. Então era muito diferente muitas vezes as formas de se fazer a compra, né? Então ali havia necessidade daquele atendente que você ia lá e pedia, eu quero tantos, vamos dizer, de arroz, eu quero tantos de feijão, né? Então ele era muito vendido a granel, muitas vezes, como se falava. Vendido muitas vezes separado, as coisas não eram tão industrializadas e o tipo de venda era de outra forma. Então tinha a pessoa no balcão que estava atendendo e fazendo intermédio entre você e o produto que você tinha necessidade, né? Diferente dos dias de hoje. Pulando ali para o slide 5, ele já fica bem mais específico. Essa diferença que eu quero que vocês percebam. Então ali tem a foto de um supermercado e um carrinho. As mercearias não tinham essa opção de carrinho, vamos dizer assim. Você era atendido no balcão onde você solicitava os seus produtos. Depois, com todo esse sistema capitalista que eu estou querendo trazer para vocês, essa questão do comércio ligado com esses processos urbanos, você percebe que vem um outro conceito de formas de se fazer compra. Então ali, como está escrito no slide, o primeiro supermercado surge em São Paulo, em 1953, sem a necessidade de um vendedor intermediando a compra. Totalmente diferente de como nós estávamos comentando sobre o que era a mercearia, alguns lugares ainda hoje são. Então já vem dessa diferença, né, dessa pegada de que, por exemplo, vamos deixar nas prateleiras, ainda tem até aquela opção do carrinho. Gente, a mercearia não tinha carrinho, né? Eu ainda vivenciei um pouco ainda dessa questão da mercearia, que com meu pai nós ficávamos no balcão e ele, vamos dizer, a compra do mês, né? Ou então, às vezes era uma vez na semana, no sábado ou no domingo, fazia uma pequena parcela da compra do que precisava. Então, um pacote de arroz, um pacote de feijão, alguma coisinha assim. E eu lembro ainda que na mercearia era como se fosse uma vitrine de doces. Gente, aquilo era minha paixão. Quando era pequeno. Até esses tempos ainda essa mercearia existia aqui no bairro da minha casa, mas hoje em dia já não acontece mais. Deu até dó a última vez que fui lá. Ela tava toda essa vitrine de doces, né, que tipo, nossa, era uma maravilha aquilo. Eu lembro que meu pai olhava pra mim e falava assim, pode escolher um doce hoje pra você. Aí eu escolhia um daqueles doces que tinha, mas tinha vários docinhos e os doces eram diferentes da época de hoje, que vem embaladinho, essas coisinhas. Eles eram tipo deixados assim nos pratinhos, assim, aqueles docinhos, sabe? Tudo ajeitadinho e dali eu poderia escolher o doce que eu queria. E era uma vitrine assim, tipo, uns 2 andarzinhos assim, aquela vitrine era muito... Nossa, viu? Então aquilo era feito com um vidrinho na frente e de madeira. Aí esses tempos, um pouco antes de fecharem essa venda, essa mercearia aqui perto de casa, a última vez eu fiquei até com dó, que fui lá, ela tava toda comidinha de cupim, assim, já tava desgastada. Eu falei, os meios mudam, né? Como todo o processo do bairro aqui em si se alterou em torno dessa mercearia. Foi aberto um supermercado ao lado,
você vê que as coisas mudam e então acaba que todo o processo de urbanização que houve em volta engoliu aquela venda que já não tinha mais não tinha mais a clientela como ela tinha no começo, no início das suas vendas, né? Então você vê que os processos mudam. Então o porquê que isso muda, né? Então vem tudo desse processo capitalista, né? Dos novos modos de se fazer a urbanização, né? Por exemplo, essa questão do mercado, como eu estava comentando com vocês agora. Então, você já vê que há a opção do carrinho, né? De você ir escolher, você ter contato com os produtos que você quer, da maneira que você quer, conforme esses produtos vão chegando, cada vez mais variedades de produtos de diversas empresas, empresas internacionais, empresas nacionais, que elas vão se alternando e vão crescendo no mercado nacional e gerando essa outra tipo de forma de se fazer mercado, né? Então a mercearia até hoje em dia você encontra em alguns lugares, mas ela já não é dessa mesma forma que nós conseguimos ver dos antepassados, nessa questão que o vendedor intermediando o que você vai pegar, né? As mercearias que existem hoje, elas já vêm mais com esse conceito de mercado, então algumas você vai até encontrar um carrinho para você pegar as coisas que você quer, os produtos que você quer para levar para sua casa, né? Mas perceba a diferença desse modo de se produzir, né? O meio em que nós vivemos hoje em dia, né? Então são muitas alterações e coisas que não param, né? Que hoje atualmente, por exemplo, você tem a opção você tinha, vamos dizer assim, você tinha um intermédio de alguém para pegar os produtos e trazer até o balcão para você, né? E para pagar. Aí o supermercado veio com a ideia de você pegar os seus produtos e passar no caixa, né? Intermédio de alguém no caixa para você pagar. E hoje, para você ver como as coisas vão se alterando, vão se modernizando, hoje em dia tem alguns mercados que você vai, você nem tem mais esse intermédio da pessoa para pagar também. Você pode entrar no mercado e fazer todo o processo sozinho. Então, com os cartões de crédito, você mesmo faz suas compras, você vai passando os seus produtos ali por esse caixa, depois você só vai automatizado com o cartão e com as várias outras formas que estão aparecendo de pagamento, que vai além do cartão, muitas vezes só por uma transferência de valores aí pelas contas, você vê que não há mais nem esse intermédio, então as coisas vão se modernizando, vão se alterando conforme o sistema capitalista ele vai se adequando. Até por questões de segurança, que também não deixam de ser, que saem relacionados à urbanização, às consequências do sistema do capitalismo que nós temos, que convivemos hoje nos dias de hoje. Então, pode ver que as coisas são mais digitais, né? Então o dinheiro hoje em dia não tem mais essa questão de você levar o dinheiro, você ter dinheiro em mãos. Basta você ter esse controle muitas vezes pelo teu celular, pelo smartphone, que o dinheiro vai ser contabilizado de outras formas. Muitas vezes o dinheiro hoje em dia não é mais palpável, se você quiser. Vai das suas necessidades, da forma com que você quer trabalhar com ele. Então, da forma mais moderna, mais atual, hoje em dia, muitas vezes você não tem contato com o dinheiro vivo, vamos dizer assim. Bom, pessoal, essa questão que eu mais estava comentando sobre essa parte de você ver como que os processos estão ligados, né? O meio urbano, como que ele vai sendo controlado e automaticamente todo relacionado com as formas de comércio que nós temos nessa cidade hoje em dia. Outra questão que eu queria que se visualizasse dessa questão do dinheiro do dinheiro e das formas de qualidade de vida é como o consumo hoje em dia ele é visto. Então você pode ver, volta só ali no slide 4 e é perceptível que não existia essa variedade de consumo, sabe? Então, e daí se você for no slide 5, percebe que
olha essas prateleiras recheadas de tipos de produtos, de infinidades de marcas e tudo mais que você vê. Então é uma forma também do capitalismo dele tentar aumentar o consumo das pessoas e consumirem mais, produzirem mais, sabe? Então isso também está totalmente ligado ao capitalismo de hoje em dia, que não sei até quando nós poderemos sobreviver dessa forma, desse capitalismo assim, de consumo, 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 até que ponto que o nosso planeta vai suportar todo esse consumo. Principalmente aí que nós entramos em várias outras questões, como o caso aí dessas embalagens, né, que ó, você percebe ali a mercearia voltando lá no slide 4. Você percebe que muitas vezes não eram tantas embalagens de plástico e tudo mais, que ele vem ser utilizado como agora ali ó, no slide 5 você vê que é só embalagem, é só plástico, né? Então até que ponto que o nosso planeta Terra vai suportar tudo isso se nós não formos conscientes da maneira correta de utilizar esses produtos, esse consumo exacerbado que nós temos. Pessoal, olhando o slide 6, eu deixo uma atividade como para reflexão mesmo e também para você conseguir compreender um pouco mais tudo isso que eu falei aqui agora no momento. Então, faça um trabalho em casa com os seus pais, os avós, os conhecidos, com quem você tiver proximidade que passou, conviveu essa época que eu disse dessa outra forma de se comprar os insumos necessários para a vida. Então, voltando ali ler com vocês. Faça esse trabalho em casa com seus pais, avós ou conhecidos que possam relatar como era fazer as compras de subsistência antes de existir os supermercados. Conforme os relatos, faça uma relação com os modos de vida dessa época com os dias de hoje. Então, como se faz supermercado hoje em dia, né? Como que é ir ao mercado. Então, como que você vê essa questão dessas coisas que nós comentamos hoje relacionado com essa abordagem, essa pegada de como que era antigamente. O que será que eles vão dizer, né? Eu dei um pouco do meu relato hoje nessa aula, do que eu vivi dessa questão de mercearia, dessa outra forma que meus pais ainda não tinham o cotidiano deles não fazia parte de ir ao supermercado ainda, né? Então era ir à mercearia para fazer as compras necessárias, né, da alimentação. Mas como que outras pessoas também viam isso, como que era essa questão. Então eu gostaria que se pudessem trazer esses relatos também seria de grande interesse, né? Poderíamos até elaborar outras coisas para frente conforme esses relatos e a gente conseguir gesticular, né? Então, para compreender como que o mundo ele se alterou, como que essas formas se alteraram no nosso espaço, né? Os meios de se fazer todo esse consumo, tá? Isso é de grande interesse para nós e eu acho que era meio que isso que eu tinha para falar para vocês. Ali no slide 7 eu deixo algumas referências, tá? E eu acho que é isso, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau.